culto. Amém. Antes de começar, eu vou deixar uma palavra que Deus colocou no meu coração, que está lá em Provérbios 19, versículo 21, que diz assim: muitos são os planos dos homens, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Sabe, muitas vezes a gente faz planos para a nossa vida, fazemos propósitos, objetivos, só que não é nada daquilo que Deus quer para a nossa vida. E Ele muda completamente o nosso pensamento, a nossa ordem do que a gente esperava do que seria. Só que a gente se esquece que muitas das vezes é um livramento que Deus nos dá e que os planos de Deus são muito maiores do que imaginamos, do que pensamos. Mesmo a gente querendo muito algo, alguma coisa, Deus vai lá e faz melhor. Entrega pra gente algo muito melhor do que a gente imaginava. Às vezes os nossos planos são quebrados para que os planos de Deus possam prevalecer na nossa vida. E mesmo que essas coisas aconteçam no decorrer da nossa vida, que os nossos planos acabem não acontecendo do jeito que a gente quer, mas do jeito dele, nós temos que continuar perseverando, confiando e tendo fé em Deus. Porque Deus é o nosso único amigo, é a única pessoa que está presente nas nossas vidas, é a única pessoa que sempre está conosco quando não há mais ninguém. Ele é aquela pessoa que podemos chorar, confiar, conversar. Então nessa noite, entrega para Deus o seu coração, fala para Ele tudo o que você está sentindo nessa noite, porque às vezes pode ser um livramento na sua vida. Amém? Senhor, meu Deus, Senhor, muito obrigada, Senhor, por essa noite maravilhosa, Senhor, que o Senhor tem nos entregado, Pai. Senhor, por mais que não possamos entender os seus planos, Senhor, nós entendemos, Pai, que os seus planos são muito melhores e maiores do que os nossos, Senhor. Pai, os nossos corações, Senhor, com a Tua presença, Pai. Muito obrigado, é o que eu te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Você perdeu.
palavra do Senhor diz, lá em Isaías 43, que prepara o caminho, né? Porque Ele virá. João Batista, ele preparava o caminho para o Senhor. E hoje, nessa noite, irmãos, o Senhor conta comigo e com você para preparar esse caminho. E muitas das vezes nós não entendemos o que o Senhor tem para nós. Nós perguntamos, Senhor, o que o Senhor quer de nós? O Senhor quer que você vá e prepara o caminho para Ele, porque Ele virá. E a recompensa está na mão dEle, porque o governo desse mundo, irmão, está na mão do Senhor. A gente pode não entender o que nós estamos passando, né? As tribulações, as coisas que nós temos visto, mas é a palavra do Senhor se cumprindo. Se você ver lá em Apocalipse, a palavra do Senhor vai se cumprir. Mas o governo está na mão do Senhor e Ele virá. Então que nós possamos preparar o caminho. Então nós vamos louvar assim. Oh, aleluia, Jesus. Senhor, toma o primeiro lugar. Do caminho, direitando as veredas, cada vez mais diminuindo. O que importa é o que me cresça. Ele meu prazer está. Sou digna de desatar as suas sandálias. Nele a minha vida está. Eu caminho com a certeza que Ele virá. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Oh, aleluia, prepara o caminho. Preparando o caminho. Oh, aleluia, Senhor. Endireitando as veredas, cada vez mais diminuindo. Oh, aleluia, Senhor. O que importa é o que Ele cresça. E nele meu prazer está. Eu não sou digna de desatar as suas sandálias. Nele a minha vida está. Eu caminho com a certeza de que Ele virá. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Ele virá, soberano em poder. Ele virá, o domínio está nele. Vejam, Ele traz contigo a sua recompensa. Ele virá. Oh, glória! Oh, aleluia! Tu virás, Senhor. Oh,
Para que a vitória chegue, para que nós entendamos o tempo dele, porque você pode achar, Senhor, está demorando muito, mas é um tempo determinado, irmãos. O Senhor sabe o dia da sua vitória. Então, gasta o seu tempo ganhando tempo com o Senhor, porque está soberano em poder e o governo está em suas mãos. Vamos louvar o Senhor. É por Ele que eu estou gastando. Oh, aleluia. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias.
Glória a Deus. Estamos felizes, confiantes, ontem tivemos uma noite legal, boa demais, divertida e interessante. Foi muito bom porque sempre soma, né, as coisas de Deus, mesmo que seja divertido, mas sempre soma, dá ensinamento, né, traz direcionamento, porque às vezes a gente não sabe como vai lidar com determinadas situações, né? A gente pensa, às vezes, que está fazendo o melhor no nosso casamento, no nosso relacionamento, e às vezes não está fazendo melhor. Pode melhorar um pouco mais, pode fazer diferente. E às vezes um detalhe que se faz muda todo um contexto. É como a palavra de Deus, né, que ensina o tempo todo para nós, que dentro do texto, se você usar o contexto da situação, pegar aquilo na sua vida, vai mudar, as coisas vão mudar. Vamos firmar, vamos renovar a visão, renovar a ideia. É sempre bom. E ontem foi muito bom, foi didático, foi interessante. Eu creio que saímos daqui de forma diferente, aprendemos algumas coisas, a lidar com algumas coisas. Eu gosto muito de quebrar paradigma. Gosto, porque às vezes os homens dificultam muito a chegada das pessoas até Jesus, por dogmas, doutrinas que não são bíblicas, ensinamentos que não edificam em nada. Pelo contrário, às vezes até atrapalha. Hoje eu estava lendo um texto, a gente vai falar sobre isso. Dentro desse texto, Deus me lembrou de falar sobre isso. Eu nunca tinha, já li esse texto várias vezes, e nunca tinha me chamado a atenção esse detalhe que eu vou falar hoje, para mostrar para nós como a palavra de Deus ela é rica. Por isso que a palavra diz que ela se renova dia e noite. Todo dia ela está se renovando. E a gente aprendendo com ela. E guardando esse ensinamento, colocando em prática. E as coisas mudando. Por que vai mudar a minha história? É sim, porque nós vamos mudar o nosso entendimento. E quando nós mudamos o entendimento, a gente começa a aceitar algumas coisas que a gente não aceitava antes, ou que não entendíamos antes. Às vezes não é culpa nossa não, às vezes é falta de entendimento. A gente às vezes não coloca algumas coisas em prática, ou não anda de acordo com a vontade de Deus, porque a gente não entende algumas coisas. O versículo que a gente colocou como a pedra fundamental aqui da igreja, fala muito sobre isso, sobre a gente entender o que Deus quer, buscar o que Ele quer e fazer o que Ele quer, de acordo com o que Ele quer. E aí as coisas, quando a gente entende isso, as coisas começam a fluir, muda automaticamente, não precisa forçar a barra. É o que eu falo do coração, gente. Eu não consigo fazer o que Deus quer que eu faça. Coloque seu coração na mão dele, gente. Não tem dificuldade nenhuma para entender. Quando o meu coração não estava nas mãos de Deus, eu não fazia tudo o que Ele queria. E tinha coisa que eu queria fazer do meu jeito. Eu achava que ia dar certo do meu jeito, que eu sabia fazer. Mas quando eu coloquei nas mãos dele, aí eu comecei a fazer tudo de acordo com o que ele determinava. Deu tudo certo? Não.
Às vezes tem coisa que dá errado. Mas dá errado para quê? Para acertar. Dá errado para acertar. Deus fala, é como se Deus falasse assim, ó, eu vou ensinar você, vou deixar você errar, para te ensinar a acertar. Porque senão a gente não quebra a teimosia. Tu já viu aquele negócio que tu fala pro teu filho, ó, não vai ali, ó, cuidado ali que ele escorrega que você cai. Não corre ali, porque se você cair ali, você vai ralar seu joelho todo. Aí o menino vai correr lá onde tu falou para não correr. Uma hora ele vai ralar o joelho. Aí ele vai aprender, não vai? Aí tu acha que ele vai correr de novo lá? É igualzinho com a gente. Eu estou falando para você não fazer. Mas você quer fazer? Está repreendido em nome de Jesus. Novo não. Tem que ser daquele antigo. Já vinha com aquela pazinha. Tinha aquela pazinha, né? Então é assim, às vezes, que Deus faz com a gente. Vem com aquele vidrinho, com aquela pazinha, aí a gente nunca mais vai fazer daquele jeito. Mas é com amor e com alegria. Tudo com amor e com alegria. Senão, complica. E não esquecendo nunca que Deus complica, descomplica, e depois Ele explica por que Ele complicou. Como é que vai explicar para você que deixou você cair de propósito naquele, ralar o joelho ali para botar um metiolate? Você vai entender? Não. Você vai vir em casa chorar, vai reclamar, mas depois passar, se você não cair mais ali, se você tiver entendimento, aí você vai dizer, caramba, Jesus, que legal. Por isso que o Senhor deixou cair aquela beirada. Para me entender, para fazer diferente. Por isso que o Senhor não deixou eu ir em tal lugar. Por isso que eu não fui mais. Por isso que o Senhor deixou eu ir, né? Para acontecer aquilo que aconteceu. E aí eu lembrar daquilo e não ir mais lá. Né? Então tudo tem um motivo, tudo tem um sentido. Agora a palavra-chave de hoje é confiar. Confiar. Confia em Deus. Confia nos planos de Deus. Confia na vontade de Deus para a tua vida. Porque senão não vale a pena a gente falar, né? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Para quem? Se eu acho que não é para mim. Se eu não estou confiando. Se eu não estou confiando, não é para mim. Mas se eu confio, ela é boa, perfeita e agradável para mim. Amém? Toma posse disso para a sua vida. Não deixe as palavras criarem confusão na sua mente. Vamos fugir de doutrinas humanas. Se está na Bíblia, legal. Se não está, eu dei o exemplo aqui para ninguém esquecer, né? Eu vim para a igreja aquele dia para fazer uma ministração e estava de bermuda, de chinelo e de camisa de malha. E o demônio foi embora. Pela minha roupa ele ia? Com a roupa que eu estava? Ele ia pela roupa? Não.
Pela roupa, não. Se eu estivesse preocupado com as minhas vestimentas, não teria acontecido o que aconteceu. Mas não demorou nem 10 minutos. São esses dogmas que nós temos que quebrar. Esses paradigmas, né? As pessoas dizem que tem que estar para o Espírito trabalhar. O Espírito trabalha todo o tempo, independente da roupa que você esteja. Ele vai trabalhar com o seu coração. Então ele está olhando o que está em você. Se você quer fazer aquilo para o bem de alguém. Porque a palavra diz que todo dom que Deus te dá não é para você, nem para mim. Isso não tem graça, tem sentido. O dom é para os outros. Mas como Deus é justo e fiel, quando nós usamos esse dom na vida dos outros, Ele usa os deles na nossa. Entende? Quando a gente entende assim, nós começamos a trabalhar mais para Deus. E pastor, eu sou interesseiro, hein? Claro, pô. Claro. Se eu tenho um pai, que eu faço tudo que ele pede, do jeito que ele quer, e ele me dá presente, por que eu não vou fazer? Pastor Alexandre ontem trabalhou o dia inteiro. Alexandre Galdino, ele veio ontem no evento, trabalhou o dia inteiro visitando lá. Começou às 7 horas da manhã, parou às 5:30 da tarde. Veio para cá com a esposa. Aí a gente reclama às vezes que faz uma visitinha no lar. Ah, tem que fazer visita lá na casa do irmão quarta-feira. Pelo amor de Deus, toda quarta-feira esse pessoal não acorda não. Não, quem tem que acordar é você. Porque se Deus botou na sua mão é que Ele confiou em você. Vamos falar de confiança hoje. Confiou em você. E espera que com essa confiança depositada em você, você cumpra aquilo que Ele pediu para você fazer. Mas alguém trabalha de graça para Jesus? Não. Ninguém trabalha de graça. Mas Ele não fica só na paga espiritual, não. Ele às vezes gosta de fazer uma paga material, que é para as pessoas verem que Ele age. Tinham 20 casais aqui. 21. 21 casais. 42 pessoas. Aí teve um sorteio de uma cesta de café da manhã. Foi sorteio, não. Teve dinâmica, foi uma pergunta e tal. Todo mundo respondeu, todo mundo participou, os casais todos participaram. Quem vocês acham que ganhou a cesta? Chuta. Quem ganhou? Pastor Alexandre. Foi coincidência? Trabalhou o dia todo para Jesus. Chegou no final do dia, Jesus falou: vou te dar uma cestinha para tomar um café da manhã com a tua esposa. Hã? E ele falou aqui. Ele deu o testemunho dele. Então a gente fica, né? Incentiva a gente. Amém? Vamos participar dos dízimos, das ofertas. Já a irmã Priscila vai me ajudar. Priscila sem Áquila. Priscila com Marcelo. Quem quiser ir abrindo aí, pode ir abrindo em Lucas 12. Nós vamos falar de confiança em Deus. Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 22.
não sei como está aí na sua Bíblia, mas na minha está confiança em Deus. Aí tem um outro texto, tem uma outra tradução que está as preocupações. Mas eu gosto mais desse aqui, a confiança em Deus. Lucas 12. Lucas 12. 12. Uns falam 12, outros falam 12. 12. Bonita, aí fala Lucas 12. Lucas capítulo 12, versículo 22. Deixa separadinho aí, vamos orar pelos dias, pelas ofertas. O irmão obreiro Luiz vai orar, em nome de Jesus. Ele levantar da cadeira. Amém. Vamos levantar o nosso envelope, aí a nossa cabeça, para que possamos honrar ao nosso Pai. Soberano Deus e eterno Pai, fazer-me, Senhor, devolva aquilo que é teu, Senhor, de coração. Faça, Pai, com que o Senhor possa abençoar cada um dos irmãos e irmãs que hoje devolvam ao Senhor, Pai, aquilo que é seu de direito, Senhor. Que o Senhor possa, Pai, trazer, abrir portas para aqueles que hoje necessitam de emprego, Pai. Pai, que o Senhor possa, Pai, também honrar aquele irmão, Senhor, que necessita de pessoas para efetuar sua venda, né, Senhor? Agradeço por Ti, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Vou estar aqui à frente recebendo seu envelope. Vou estar aqui à frente recebendo seu envelope e abençoar a sua vida em nome de Jesus. Deus, vamos à palavra do Senhor. Lucas, capítulo 12, versículo 22. Amém? Então, Jesus disse aos seus discípulos: é por isso que eu digo a vocês, não se preocupem com a comida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Pois a vida é mais importante do que a comida, e o corpo é mais importante do que as roupas. Vejam os corvos, não semeiam, não colhem, não têm despensa, mas Deus dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os pássaros?
Qual de vocês pode encompridar a sua vida, alongar, por mais que se preocupem com isso? Portanto, se vocês não podem conseguir uma coisa assim tão pequena, por que se preocupam com outras coisas? Vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham, nem fazem roupas para si mesmas. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como uma dessas flores. É Deus quem veste a erva do campo, que hoje está aqui e amanhã desaparece, queimada no forno. Então é claro que Ele vestirá também vocês. E tem uma fé tão pequena. Portanto, não fiquem aflitos, procurando sempre o que comer ou o que beber. Pois os pagãos deste mundo é que estão sempre procurando todas essas coisas. O Pai de vocês sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o quê? O reino de Deus. E Deus lhes dará todas estas coisas. Vá lá em Mateus 6,33. Vamos ver se isso é verdade, né? 33. O cristão, ele pode não lembrar vários versículos da Bíblia, mas esse nós precisamos lembrar e guardar. Mateus 6, versículo 33. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus e tudo que Ele quer. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Confiança. Vamos orar. Deus amado e santo, queremos agradecer, Senhor, pela Tua palavra, agradecer por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós, pelo Seu amor, pela Sua misericórdia, Pai. Muito obrigado, Senhor. O Senhor tem direcionado nossa casa, nossa família. O Senhor tem feito tudo de melhor para nós. Abra nossa mente, nosso coração, que não seja eu falando, mas que seja o Teu Espírito Santo. Traz a Tua palavra, a Tua sabedoria. Coloca nos nossos corações a confiança necessária, Senhor, que nós precisamos para continuar, Senhor, recebendo tudo aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Não apenas as coisas materiais, porque essas serão acrescentadas quando nós buscarmos
as coisas espirituais, Pai. Te agradecemos por tudo, Pai. Toma esse lugar, tua casa, toma cada um de nós em tuas mãos, nos ajuda, nos orienta, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. E o povo que crê, diga amém. Confiança em Deus. Você vê, quando Deus fala da provisão que Ele dá para os pássaros, e a gente olha, e é engraçado que toda vez que eu falo disso, eu me lembro, eu não sei o nome certo dele, a gente chamava de calhafate, um passarinho que é todo colorido, ele tem várias cores. Teve um que eu contei, ele tinha mais de 20 tonalidades diferentes, e nenhuma cor invadia a outra, todas elas limitadas, uma parte amarela, uma parte preta, uma parte vermelha, uma parte azul, um monte de tonalidades, todas limitadas, certinho, parece que foi desenhado. Come, bebe, se veste. O ser humano é uma coisa impressionante. Aí a gente fala que o animal, ele não tem raciocínio. Ele não tem raciocínio, ele não raciocina, né? Não pensa, analisa. Nós sim. E aí, a gente fica preocupado. A gente caminha com Jesus, que nos deu a vida, que nos deu o trabalho, que nos deu a saúde, que nos deu tudo que nós temos de material. E nós ficamos preocupados. Às vezes com o que vamos comer amanhã, o que vai faltar roupa, com que nós vamos nos vestir. Aí a palavra diz: não é mais importante a vida do que a comida? O que é mais importante, o corpo ou a roupa? Às vezes, sabia? Às vezes a gente não cuida tão bem do nosso corpo como a gente cuida de uma roupa. A gente que às vezes, né, vai botar uma roupa amarrotada. Quem é que bota roupa amarrotada aqui? Ninguém bota, né? Ninguém bota roupa amarrotada. Eu às vezes entro dentro de umas camisas meio amarrotadas. Minha esposa reclama pra caramba. Às vezes a primeira que eu acho, eu entro dentro dela. É bom quando o cara é fortão, né? Quando o cara tem aquele corpão fortão, que a roupa está toda amarrotada. O cara bota a camisa, ela fica toda esticadinha, né? Fica bacana, aí nem parece estar amarrotada. Mas a gente se preocupa não botar uma roupa amarrotada. Mas às vezes a gente amarrota o nosso corpo todo. A roupa está amarrotada por quê? Porque não passou. Você não cuidou. Você botou ela lá no canto de qualquer maneira. E aí quando vai pegar, parece que é só da boca do boi. Tanto ser mastigada, toda amassada. O corpo, às vezes, a gente também faz assim. A gente usa. E aí depois vai reclamar da saúde. A saúde mental. Eu estou cansado. Mas está cansado por quê? Porque, mas eu fiz isso, fiz aquilo. Exatamente por isso que você está cansado. Você às vezes extrapolou os limites. Você não cuidou como deveria cuidar. Mas Deus tem essa preocupação. Às vezes a gente não cuida, mas Ele cuida por nós. Às vezes a gente descobre alguma coisa que nem sabia que tinha. Às vezes Deus cura sem você saber que estava doente. Deus mantém ali vivo. Todo mundo fala: meu Deus, era para ter morrido. Mas não morreu. Descobriu, tratou, curou. Por quê? Porque Deus cuidou. Porque se dependesse de mim, eu estava caminhando do mesmo jeito, porque eu não sentia nada. Se eu não estou sentindo nada, eu vou continuar agindo do mesmo jeito que eu estou agindo. Vou continuar trabalhando direto, fazendo. Por quê? Porque eu não sei
Mas Deus sabe. Aí Ele está controlando. Quando o que está ensinando ali é que a gente tem que se preocupar muito mais com a nossa vida do que com aquilo que a gente vai comer. Porque Deus vai providenciar. É o que a palavra diz. Deus sabe de todas as nossas necessidades, cada uma delas. E tem providenciado. Tem providenciado cura, tem providenciado libertação, tem providenciado renovo, fortalecimento, tem providenciado condições para que a gente ajuste algumas coisas. Ontem foi condição. Deus criou um encontro, trouxe palestrantes que entendiam de determinado assunto para explicar para nós, para que a gente viva diferente. Agora, pastor, daqui a um ano não mudou nada na minha vida, tu botou em prática o que tu aprendeu? Tu tentou fazer diferente? Se você não tentou, como é que você quer resultado diferente? Pastor, eu fiz do mesmo jeito que eu sempre fiz. Ué, o resultado vai ser o mesmo que você sempre teve. Não vai mudar nada. Quando Deus mostra e dá o exemplo aqui dos pássaros, às vezes Deus fala assim, ó, você vai ter que sair daí, da sua casa, você vai para uma outra casa. O primeiro pensamento que vem na cabeça, não sei na de vocês, deve ser diferente da minha, mas na minha vem, ué, mas como é que eu vou fazer? Eu não tenho dinheiro para comprar outra casa? Mas Deus perguntou isso? Não. Ele só queria o que de você? Você saísse. Confiança. Deus queria ouvir a confiança que você tem nele. Quando ele falou para Abraão, pega a sua família e vai. Abraão perguntou para ele, para onde? Morar onde? Como assim? Com a minha família? Pegou todo mundo e foi. Isso é o quê? Confiança. O versículo diz, confia em Deus e tudo mais Ele fará. Entrega a sua vida ao Senhor e confia nele. A gente às vezes vive 20 anos caminhando com Jesus, 25 anos. E parece que em determinado momento a gente esquece. Que a gente tem um Deus que pode confiar nele porque Ele resolve tudo. E Deus é tão bom. Eu brinco com isso, mas eu acho que foi verdade. Eu falo para os amigos meus que ficavam, Alex, sai dali, Praia de Pina, você não sai dali, vai embora para outro lugar. Para quê, rapaz? Eu estou na minha casa é legal, é boa, estou tranquilo. Não acontece nada não, rapaz. O negócio é lá fora, não é comigo não. Aí Deus foi e soltou os vagabundos. Os caras parece que Deus falou pro capeta, ó, só não vai lá na casa dele, mas bota um segurança lá em volta da casa dele lá. Aí em frente à minha casa, do outro lado, ficava um cara com fuzil, tomando conta da minha casa. Segurança, e eu nem pagava ele. E era de graça. Às vezes eu chegava em casa, eu acho que eles achavam que eu estava em risco, correndo risco. Chegava em casa, na esquina tinha 6, tudo de fuzil. Aí eu passava, doutor, tudo bem? Como é que vai o senhor? O que eu tive que fazer? Fui para uma casa melhor que a minha. Tinha dinheiro para comprar? Claro que não. Apareceu uma casa com aluguel abaixo do que seria normal, o dobro do tamanho da minha, num lugar muito tranquilo, dá para fazer tudo a pé. Mas Deus que providencia tudo, esperar o momento certo.
Nós oramos. Nós vimos a casa em outubro. Como é que pode? Quando foi, acho que em janeiro, é que nós fomos fechar. Olha quanto tempo a casa ficou. Já tinha uma pessoa já com contrato assinado, tudo pronto já para alugar a casa para a pessoa. A mulher tirou da imobiliária, disse que não queria alugar para aquela pessoa, desfez o contrato e alugou para a gente. Direto. Isso é o quê? Isso é Deus, pô. Confiar. Silvana fez a prova, deu uma pendenga lá, né? Queriam botar você para fora. Como é que é? Falou, é? Aí Deus falou, tá cega nada, pô. Vou botar ela como minha sargentona. Sargento da aeronáutica. Mas queriam botar ela para fora. Então são coisas de Deus, sabe? É confiar. A última palavra é dele, não é de ninguém. E às vezes a gente parece que esquece. Mas o versículo diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O que é de Deus? Fazer as coisas que Ele quer. Porque se eu fizer tudo que Deus quer, eu vou fazer justiça. Se eu fizer o que eu quero, às vezes eu vou fazer. Normalmente, eu não vou fazer. Temos que olhar para esse texto. Quando o versículo 23. Porque a vida é mais do que alimento, e o corpo mais do que as roupas. Corpo é onde está morando o Espírito Santo de Deus, não é na roupa. O corpo que está o Espírito Santo de Deus, não interessa se você está de terno ou se você está de bermuda, porque um dia você pode estar na praia e alguém precisar de uma oração sua. Aí você não vai orar porque você está de maiô. Eu não vou orar porque eu estou com meu sungão. E vou deixar a pessoa sofrer. Deus pode te dar isso como oportunidade para mostrar para outros crentes que estiverem nessa praia que a roupa não significa coisa alguma. O que significa é o corpo onde mora o Espírito Santo dele. Como é que esse corpo está? Como é que nós estamos cuidando desse corpo que é o templo do Espírito Santo? Essa preocupação que nós precisamos ter. Como eu estou me dedicando à obra do Senhor? Porque assim, se eu vou parar para analisar o que Deus já fez pela minha vida, como eu estava no começo da minha caminhada, a transformação que Deus vem fazendo na minha vida, qual o entendimento que eu tenho hoje que Ele me dá para determinadas coisas? Quando nós viemos para cá, nós éramos de repente explosivos, não pensávamos muito antes de tomar algumas decisões, tomávamos decisões isoladas, o marido fazia o que queria, a mulher fazia o que queria. Hoje a gente pensa, resolve em conjunto, para poder ter uma caminhada e a oração não ser cortada.
mas temos que confiar em Deus. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir, Ele vai fazer. É uma questão de tempo. Continua confiando. O que Deus falou que vai entregar, Ele vai entregar. Ah, pastor, mas eu acho que eu estou com problema. Então entrega na mão dEle. A mulher tinha um filho que era endemoniado. Ela foi buscar o psiquiatra? Não. Ela foi buscar quem podia curar. Levou para Jesus. Jesus curou. Nós temos uma situação, tínhamos aqui na igreja, para quebrar paradigma de pessoas que acreditam que o demônio não pega criança. E eu falei já isso aqui várias vezes. Eu já vi várias vezes criança endemoniada. Ah, é comportamento. Ele tem problema de cabeça, leva ele no médico, aí vai levar, sabe o que o cara vai fazer? Vai passar remédio. Aí, daqui a 10 anos ele tomando remédio, quando ele tiver com 15, 20, aí tu vai falar, e ele é doente, né? De tanto que tomou remédio, a dependência. Fomos lá, fizemos um trabalho de libertação de 1 mês. E quando eu não falo brincando não, tá? Quando eu falo que Deus me dá data para acabar, quando Ele dá data, pode respeitar, porque a data vai valer. Primeira semana o demônio estava virado no capeta. Quando eu tirei um bagulho dele lá onde ele morava, lá o quadro, ele queria voar no meu pescoço, queria meter a unha, botar a mão em mim, tá maluco? Voou na irmã, voou na outra, queria bater em todo mundo, porque estava tirando a casa dele. Segunda semana, já veio mais brando. Terceira semana, já veio chorando, porque queria ficar, quase que pedindo pelo amor de Deus para deixar ele ficar lá. E na quarta semana, nem apareceu, deu nem sinal de vida. Deus falou 4 semanas. Na última semana acabou. E eu avisei, na última semana acabou. Não precisa ficar preocupada não. Agora confia, porque se Ele falou, vai fazer. Mas sabe qual foi a surpresa? O menininho, que de vez em quando virava no samurai lá, queria bater em todo mundo, pegava até vassoura para bater. Acabou. Virou beijoqueiro. Agora abraça, beija todo mundo, carinhoso. Chego lá, tudo bem? Bom, meu filho, tudo bem? Agarro ele. Não, pastor, só vai ler a Bíblia hoje? Vou. Mas quem viu na primeira semana falou, esse negócio é difícil de sair, hein? Eu nem penso nisso, sabia? Nem penso. Quando eu vou, eu já vou com a certeza absoluta de que Deus vai cumprir exatamente o que Ele falou. A autoridade é dele, o poder é dele. Ele quer curar, Ele quer libertar, Ele quer transformar. É questão de entrega e confiança. Você vê, a pessoa pediu socorro. Vem aqui na minha casa que eu estou precisando. Preocupada, mas confiou. Deus falou 4 semanas. E nas 4 semanas Ele cumpriu o que Ele prometeu. Então, Deus está o tempo todo dizendo para mim, confia em mim. Confia em mim, pô. Você não sabe de nada. Você só vai. Faça igual Abraão. Deus fala, vai, eu vou. Sabe o que eu falei para Deus? Eu
Falei, não, esse negócio aí, acho que eu vou 2 semanas só, e nas outras 2 eu vou deixar o pessoal tocar o barco, como se eu fosse o dono da parada, como se eu soubesse de alguma coisa. E Deus falou, não, eu quero você em todos os cultos. Eu fui em todos os cultos. Porque uma coisa eu sou obediente. Eu falei até lá isso, eu falei, se Deus mandar eu sair daqui, sentar lá na esquina, ficar sentado na esquina lá até 2 horas da manhã, eu vou ficar. Não tem medo de bandido não? Se Deus mandar, não. O bandido é que vai com medo de mim. Vai chegar lá, vai ver um velho sentado na esquina lá, vai ficar do cara pensar que troço. Sim. Aí a gente fica, às vezes a gente fica preocupado. Como? Porque Deus fala. Não, gente. Se Deus falar, Ele sabe como vai fazer. Ele sabe a estratégia. Sabe o que aconteceu nessa situação? Eu sempre no começo eu faço uma oração assim, Senhor, mostra para nós tudo que está no oculto e no escondido. Mas se a gente não conseguir ver, o Senhor faça com que a gente veja, mostra a gente. Sabe o que aconteceu? A moça falou, pastor, manifestado, hein? Pastor, dá uma olhada naquele quadro ali, naquele corredor. Aí eu fui lá olhar o quadro. Olhei bem para ele. Aí voltei. Falei com ela assim, quadro estranho, né? E ela olhando para mim assim, ó, me encarando. E eu vendo que o demônio estava lá. Aí ele falei, quadro estranho, né? Uma casa no meio de uma floresta, tem nada em volta, com uma escada para dentro de um rio, e a porta aberta, tudo escuro lá dentro, e as 2 janelas abertas, tudo escuro. Eu falei, quem é que vai morar numa praga dessa? Aí ele não aguentou a pressão. Aí ela falou assim, está lá dentro. Ele está lá. É? Ele está lá, é? É? Tá. Tá, e não está sozinho não. Tem um monte. Quando tem um monte, manifestou de novo. Se aguentou. Aí foi a hora que eu pedi, vamos tirar o quadro, tira o quadro lá. Quando passou o quadro perto, irmão, queria matar todo mundo, queria voar no pescoço de um, de outro. E a pessoa inocente. E sabe há quanto tempo estava lá o quadro? Mais de 20 anos, eu acho. Aí o cara entra e sai. Aí a gente está preocupado com roupa, está preocupado com o que vai comer amanhã. Se eu vou pro meu... não, porque amanhã eu tenho que ir para o trabalho, que eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo. A gente está preocupado com tantas coisas. E a vida é muito mais importante do que o que a gente vai comer, do que a gente vai beber. O corpo é muito mais importante do que o que nós vamos vestir. Estou preocupado com se eu vou vestir a roupa da Tommy, sei lá, eu boto eu boto daquela que tem um passarinho, que é mais barata. Aquela que tem aqui, como é? Não, aquela outra, né? Essa daí é cara também. Essa daí eu me reservo de comprar ela. É aquela outra que tem Solte, essa é maravilhosa. Essa é muito boa. Vou lá, compro uma calça lá, 60 reais. Uma camisa, dá certinho minha. Estou preocupado de fazer marca para ninguém. Por mim eu usava roupa sem marca nenhuma, tudo liso, uma cor só.
Tem uns amigos meus que são assim, né? Eu falo, rapaz, tu é mão de porco mesmo, tu não faz propaganda para ninguém. Nem na camisa, nunca vi você com uma camisa com a letra, com o negócio, a camisa dele tudo lisa, não tem nada. Ele falou, os caras não me pagam nada para me fazer propaganda para eles, pô. Tá errado, não, tá certo. Mas a gente fica preocupado com essas coisas. Mas por que fica preocupado? Ih, pastor, lá vem o senhor. Sabe por quê? Você vai chegar numa festa, eu vou chegar com a camisa da Solt, e você vai chegar com a camisa da Reserva, ou da Tommy, vai todo mundo pensar que tem dinheiro, né? E eu sou duro, eu estou com a camisa da Solt. E aí tome, né? Engano, tome, visão errada, tome, entendimento falso. No mundo espiritual, quanto menos a gente apresentar é melhor, sabe? Essa preocupação é do povo lá fora. Por isso que criaram as marcas piratas, que agora tem um nome sofisticado, né? É réplica. Não, meu tênis não é falso não, meu é réplica. É similar ao original. O que é similar ao original? Hã? Não posso, na época, hoje no reboque, hoje é porcaria. Não posso comprar um tênis da Reboque, que custava na época 800 conto, vou comprar o do Caboque, que custa 100. Tinha um amigo meu lá, conhecido meu, que tinha uma barraca lá na cidade, lá naquela rua, perto da 7 de setembro, ali, Uruguaiana. Tinha uma barraca dele lá, qualquer marca de tênis que tu quisesse, ele tinha lá, por 80 conto cada uma. O povo era tão bobo, tão bobo, tão bobo. Lá em Maricá tinha um moleque que andava com uns tênis de 500 conto no pé. E meu filho Pedro falava, pai, os moleques são malucos. O moleque está com tênis de 500 pratas no pé lá. Eu falei, espera que eu vou te mostrar como eles são bobos. Aí peguei ele um dia pela mão, fui lá na barraca desse amigo meu, lá no centro. O cara tinha um paredão assim, ó, Reboque, Mizuno, aquelas marcas toda famosa, antiga, que a gente só podia olhar, que era pobre, comprar era difícil. Eu falei, pode escolher 2 aí para você. Hã? Não, pai, isso aí é muito caro. Esse tênis é um absurdo. Eu falei, pode escolher, rapaz, 2 para tu. Aí escolheu 2 tênis lá. Paguei 160 prata. Falei, agora tu vai pegar a tua moto e vai para a praça. Lá para a praça, lá em Maricá. Ele tinha uma moto que eu tinha comprado para ele, uma bis, nem placa tinha, zerada. Aí ele foi para a praça, chegou lá, os moleques meteram o olho no tênis. Olha como o nego é bobo. Como o ser humano é inocente, né? É assim que a gente é enganado no mesmo mundo espiritual. Não tem diferença não. Meteram o olho no tênis dele. Rapaz, que isso, Pedro? Deixa eu ver esse tênis aí, Pedro. Falei, tu não fala nada. Já eles espertos olharem. Olharam para um lado, olharam para o outro, olharam para o outro. Que isso, esse tênis custa R$700. Ele falou, meu pai me deu. Se tu quiser, ele traz um para você. Não, rapaz, ele traz barato, ele traz por 300. Eu ia trazer. Comprei só para mostrar para ele como o pessoal é bobo, como são tudo metido a esperto, tudo metido a conhecedor, são tudo enganado. Chegou em casa e falou, pai, realmente o que tu falou. O moleque não sabe de nada. Falaram que o tênis é original. Falei, viu? Tá vendo? Por que eu falei isso? O que muda? O que faz a mudança de lá de fora, dessa visão nossa do mundo inocente e enganosa, para a nossa visão de dentro aqui espiritual, caminhando com Jesus? O conhecimento da palavra através do Espírito Santo de Deus. E aí
dificilmente você vai ser enganado. Sabe por quê? Porque você vai olhar e você vai saber se a marca é verdadeira ou se é falsa. Tem muita gente sendo enganado aí, porque não sabe reconhecer a marca verdadeira da falsa, a palavra verdadeira da falsa, o cristão verdadeiro do falso. E aí acredita em coisas que não estão escritas. Quando a Bíblia diz, o que é mais importante? O alimento ou a vida? O que é mais importante? O corpo ou a vestimenta que você está usando nesse corpo? A gente tem que saber, ter certeza sobre essas coisas, porque isso vai ajudar, vai nos fortalecer na nossa caminhada, porque você vai saber quem é você, você vai saber qual é a sua possibilidade de fazer algumas coisas, porque às vezes a pessoa vai ter um problema lá de uma enfermidade, você de repente não vai orar, porque você vai entender que você não tem autoridade, você não tem poder para orar e aquela pessoa ser curada, porque você não conhece o seu corpo, você não tem a certeza de que o Espírito Santo está trabalhando através de você e quer trabalhar através de você como uma ferramenta na vida daquela pessoa. Amém? Esse versículo aqui, quando falou da roupa, da vestimenta, foi o que me chamou a atenção. Eu falei, a roupa não tem importância nenhuma. Se a roupa tivesse importância, não tinha acontecido aqui naquele dia o que aconteceu. Porque eu vejo um monte de igreja aí que não deixa ninguém entrar nem de bermuda. Aí você perde uma alma, porque a alma está de bermuda na porta da igreja querendo entrar, e você diz que não pode entrar de bermuda. Pega uma calça infeliz de alguém, vai lá, meu irmão, fica lá em cima um pouco, de cueca trancado lá no banheiro, que eu vou pegar a tua calça emprestada para o cara entrar aqui e a gente orar ele para ele ser liberto. Aqui não, né? Aqui ele vai entrar de bermuda. Mas podia fazer isso em outra igreja, que não deixa entrar de bermuda. Porque a importância é a roupa, a importância é a comida, não é a vida. Quando a gente começa a entender, começa a decifrar esses entendimentos, a gente começa a viver. Observem como crescem os lírios. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Todos nós sabemos quem foi Salomão e quão pouco dinheiro ele tinha, quão pouca riqueza ele tinha. Nem ele. A Bíblia fala. Você acha que o Elon Musk é rico? É rico? Não, ele é bilionário. Mas ele é mais pobre que Salomão era. É menos rico que Salomão. Ah, pastor, mas naquela época não tinha dinheiro. Mas tinha ouro. Dinheiro queima. Ah, pastor, o dinheiro também, o ouro também queima. Não, ele derrete. Continua sendo ouro. Dinheiro não. Dinheiro queima, tu não pode usar cinza. Então o ouro, ele é muito mais valioso do que o dinheiro. E Salomão, a Bíblia está aqui, ó, não conseguiu se vestir mais bonito do que esses lírios que Deus criou, deu a vida. E aí a gente se preocupa com tantas coisas, né? A Bíblia fala, você vê como é que Deus além, Ele é muito poderoso. Ele fala,
Quem é de vocês que pode acrescentar 10 minutos na sua vida? Quem de nós aqui que pode acrescentar 10 minutos na nossa vida? É difícil para você acrescentar 10 minutos na sua vida? Ou para mim? É o quê? É. Aí Deus fala assim: se vocês não conseguem fazer uma coisa tão pequena dessa e tão fácil de fazer, por que você está preocupado com outra coisa? Olha isso. Algo que para nós é impossível de fazer, de acontecer, acrescentar 10 minutos na vida. Deus fala: isso é muito fácil. Na vida de Ezequias acrescentou 15 anos, né? Mas tem gente hoje aqui que não está aqui na igreja, mas é daqui, que Deus acrescentou, quer dizer, está acrescentando, porque já acrescentou mais de 10 anos, desde que foi decretada a morte. Gente que estava com 4 veias do coração entupida. Jesus, que isso, pastor? Estava morto. Eu também acho. Só que estava andando e falando. E não era assombração. A Geisa está ali, ó. E ela está viva ali. Não é assombração, é ela. Mas eu te garanto, o médico pode não ter falado para ela, mas eu te garanto que ele ficou impactado. Ele na cabeça dele deve ter pensado assim: que isso, meu irmão? Como é que essa mulher com essas 4 veias entupidas estava em pé? Não estava sentindo nada. Como é que é isso? Deus acrescentou. E não foi 10 minutos, não. Uns 2 anos, né? E eu creio que acrescentou muito mais anos. Aí você vê como a gente fica preocupado com coisas tão pequenas. Porque a comida, está faltando, a despensa está vazia. Pode ter certeza que Deus vai mandar alguém te entregar alguma coisa, bater na tua porta. Deus mandou trazer aqui uma cesta básica aqui para você. Bota um dinheiro na conta, o Pix. Recebe aquele vizinho lá, você acabou de receber um Pix. Mas a gente às vezes se preocupa. E quando a gente se preocupa com essas coisas, a gente tira a nossa atenção de Deus. Confie. Confie em Deus. Várias vezes eu passei por situações em que eu achava que não tinha condições de fazer. E eu digo para todo mundo: gente, confie em Deus, porque aquilo que para você é impossível, para Deus é tranquilo. Eu tinha eu sempre tive, na verdade, uma frustração. Que quando você olha aquelas pessoas que têm o dente certinho, tem uma artista, tem uma atriz, que eu fico impressionado com ela. O dente dela parece que foi desenhado. E não é tratamento não, porque ela é assim já de muitos anos. Muitos anos, eu não sei o nome dela não. Mas ela tem os dentes certinho, certinho, certinho. E eu ficava impressionado com aquilo. Como é que a pessoa tinha os dentes tão certinho, né? E eu ouvia falar negócio de implante, e eu dizia: rapaz, esse negócio tá maluco, isso aí é para o único que tem dinheiro, rapaz. Como é que vai fazer isso? Há uns 2 anos atrás, Deus me apresenta uma dentista, que eu não fiz 1 não, eu fiz 6. Tirei até dente que estava bom,
ia dar problema. Arranquei ele fora e meti o outro como sorvete. Eu digo para todo mundo, digo, irmão, se tu tem dinheiro e tem disposição para fazer, senta lá na cadeira da dentista e manda tirar tudo e faz tudo de implante. Nunca mais tu vai ter problema. Estou fazendo o último agora. Só porque ele rachou a raiz. Tirei, já botei os pontos, estou com provisório, vou tirar, vou botar e acabou. Tinha condições de fazer, pastor? Claro que não. Mas quando você quer e você entrega na mão de Deus, Deus vai providenciar tudo o que você precisa para resolver a tua situação. Não é só comigo não, é com qualquer um. Qualquer um. Sabe por quê? Porque você está cuidando do corpo que é templo do Espírito Santo de Deus. Você está fazendo a obra dele. A tua vida é dele. Tudo que você faz é para Deus. Então deixa que ele determine como vai ser feito. Confia, acredita. Se Deus falar para você, faz assim, faz. Se Deus falar para você, você não está com isso, acredite que não está. A gente às vezes fica acreditando em coisas que o inimigo coloca na cabeça da gente e a gente tem mais certeza do que Deus fala no nosso coração. Ah não, mas eu estou sim porque o papel mostrou aqui. Tá bom, eu já vi gente com papel que estava com uma doença para morrer, só que está vivo até hoje. Alguma coisa aconteceu, ou então assombração. Mas por quê? Porque acreditou no que Deus falou. Gente, tem que ser igual Paulo. Se Deus quiser, Ele vai fazer. Se Ele não quiser, Ele não vai fazer. E eu vou continuar acreditando nele do mesmo jeito. Ninguém vai mudar isso em mim, cara. Já tentaram várias vezes me convencer. Não, porque eu fui 20 anos não sei da onde, porque eu fui 15 anos não sei da onde, porque eu fui 10 anos não sei da onde. Tá, e tu foi quantos anos com Jesus? Porque se você não acredita naquilo que está ali, se você não acredita que Jesus... Ah, mas foi o homem que escreveu. Ah, é? Aí o homem tem condição de escrever aqui no Brasil o que está acontecendo lá na Itália. Hoje tem por causa do celular, né? Por causa da internet. Mas naquela época tinha internet? Qual era a internet daquela época? Era Jesus Net, Espírito Net. Espírito Santo de Deus. O homem escreveu a Bíblia, claro, não foi uma assombração que escreveu. O homem escreveu através do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo orientou o que estava acontecendo e o homem foi escrevendo. Então a gente precisa acreditar para Deus poder agir, para Deus poder fazer na nossa vida. Cuide do seu corpo. Não fique preocupado, não fique ansioso, né? Porque foi até falado aqui no louvor. A gente fica ansioso por muita coisa. Entrega a tua ansiedade. Trata isso. Trata. Porque a ansiedade precisa ser tratada. Às vezes nós perdemos muitas coisas e deixamos de ganhar outras por causa da ansiedade. Então entrega. Não seja ansioso por coisa alguma que a Bíblia fala. Confia no Senhor. Aqui, ó. Confiança em Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O Pai de vocês sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus, e Deus lhes dará todas as outras coisas. Ah, pastor, mas eu preciso trabalhar. Mas você precisa mais de Jesus. Ah, mas eu preciso comprar uma roupa bacana para mim, bonita. Mas você precisa mais de Jesus. Ah, eu preciso cuidar da minha saúde que eu estou doente. Mas você precisa mais de Jesus. Sabe por quê? Porque se você tiver certeza que precisa mais dele, essas outras coisas todas que eu falei, ele vai cuidar para você. Mas essas outras coisas
não podem te dar Jesus. Amém? Confia nele e tudo mais ele vai fazer na tua vida e na minha vida. Creia, continue acreditando no Deus que você serve. Se está começando a criar um pontinho de dúvida, acaba com ele, porque isso cresce. Tira a dúvida, não deixa ela te influenciar em nada. Trabalha a tua mente. Tudo que a tua mente disser que você tem, confirma no teu coração. E acredite no que Deus coloca no seu coração. Sua mente, ela processa muita coisa. Entra informação pelos olhos, pelo ouvido. Então, ela pode ficar confusa, Mas o seu coração, ele guarda o Espírito Santo de Deus. E ele nunca vai deixar você confuso. Amém? Confie no Senhor e viva o melhor que Deus ainda tem para proporcionar na sua vida e na minha vida, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Glória a Deus. Confia nele e tudo mais ele vai fazer. Sai daqui confiante. Ah, porque o médico falou que eu tenho isso. Tem nada. É igual eu falo aqui às vezes. Ah, porque meu avô morreu de infarto, meu pai morreu de infarto. Ah, eu também vou morrer. Ai, meu Deus. Tá maluco, rapaz? Tá repreendido em nome de Jesus. Ficar com esse negócio na cabeça. Aí, quando a gente fica com esse tipo de pensamento, nós estamos descredenciando o Deus que nós servimos. E quando Deus fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo dele, e que o Filho dele morreu naquela cruz do Calvário lá, que está escrito lá em Mateus 53, para que eu e você fôssemos sarados, nós temos que acreditar naquilo. Aquele sacrifício que foi feito lá não foi em vão. Precisamos acreditar naquele sacrifício, naquela morte de cruz, porque aquele sangue nos lavou, aquele sangue nos redimiu, nos libertou, nos transformou. Não foi em vão. E essa certeza, ela tem que estar dentro de nós, porque os dias maus, é o que a Bíblia fala, vão chegar. As notícias ruins vão chegar. Pode acontecer, né? Que o dia não amanheça bem. Mas a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Creia nisso. Tome posse do que é teu, como herdeiro. Temos um legado para deixar, né? E que o nosso legado seja um legado de confiança. Passar para as pessoas essa confiança que nós temos no Deus que nós servimos. Posso até, de repente, achar que o médico falou a verdade, só que eu vou repreender ele. Quando o médico falou que eu tinha hernia de disco, eu falei, doutor, não tem não. Se eu tiver, o Deus que eu sirvo vai tirar. Se ele acreditou ou não, é problema dele. Eu acreditei. Eu não sinto nada. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Confia nele e tudo mais ele fará.
Estenda suas mãos para cá em nome de Jesus. Deus amado e santo, queremos entregar em tuas mãos esse pedido de oração, Deus, e te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor já fez, pelo que o Senhor está fazendo e pelo que vai fazer. Temos certeza, Deus, que o Senhor já está enviando resposta para cada uma dessas pessoas, já está dando solução aos problemas. Por isso nós te agradecemos, Pai. Entregamos em tuas mãos, em nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Obrigado também, Senhor, pelo culto dessa noite. Obrigado pelos louvores. Obrigado pela palavra que o Senhor nos trouxe, Pai. Cuida de nós, Senhor. Nos fortaleça. Coloque em nós uma confiança inabalável, Senhor. Porque nós temos certeza que servimos a um Deus que é o Todo-Poderoso. É o único. Não existe outro igual ou maior. Por isso, Deus, nos orienta, nos fortaleça. Nos dê uma semana abençoada, uma semana de paz. Tira do nosso coração e da nossa mente tudo aquilo que não vem do Teu Espírito, Pai. Nos ajuda, Senhor, a guardar a Tua palavra e criar uma certeza em nossos corações absoluta, Senhor, que nada pode superar. Leva-nos em paz, Deus. Tenhamos uma semana tranquila, nos desvia de todo o mal e de todo o perigo. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. E o povo que crê, diga amém. Glória a Deus e boa noite.